Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, então, a gente vai continuar a aula do dia, nós vamos começar a aula do dia 20/4 de 2021. Eu enviei para vocês 2 vídeos explicando datas comemorativas desta semana. Ontem eu enviei do dia 19, tá? De abril, que é o dia do índio. Amanhã será também um feriado nacional e eu gostaria que vocês assistissem então esse vídeo falando sobre Tiradentes, um herói mesmo da nossa pátria brasileira. E aí depois, na continuidade, dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil e também ele é importante dentro do nosso contexto histórico, tá bom? Eu quero que vocês assistam e isso é importante, principalmente em história, falando sobre o descobrimento do Brasil, falando sobre o momento em que os índios e os portugueses se encontraram aqui no Brasil, tá bom? Então, em língua portuguesa, nós vamos começar o conteúdo de língua portuguesa. Língua portuguesa, eu passei para vocês ontem, nós lemos um poema chamado A Boneca, de Olavo Bilac, lembram disso? E aí, a gente vai fazer hoje um exercício, tá? Interpretativo sobre este poema. Olha lá, tá vendo lá na lousa? A boneca, tá? Viram ali a boneca? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão escrever ao lado das linhas aqui, ó, a quantidade de versos. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 linhas, 20 versos, tá bom? Então, cada linha, tá vendo, ó, um número, tá? Então, aí você vai colocar 20 versos. Estrofes são os conjuntinhos que nós temos, ó. Conjuntinho de 4 linhas, tá vendo? Tá aqui. Você vai pegar o lápis de cor azul, vai fazer uma chave e vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui embaixo, ó, lá embaixo, ó, os 5, tá bom? Que são as estrofes. Nós temos 5 estrofes e do lado ali você vai escrever então, ó, versos, né, 20 e aqui estrofes, tá? Olha lá, versos, estrofes, beleza? E aí eu quero que vocês prestem atenção neste exercício, para que vocês façam isso também no livro. Nós vamos trabalhar rimas, começar a trabalhar rimas. O que é rima? Rima, vamos supor, rima do cão, pão, cão, chão, mão. Então a terminação ela é igual. Então aqui nesse poema nós temos várias rimas. Rimas, olha só, peteca, rima com boneca, tá vendo? Ó, você vai fazer um círculo no eca e faz. Aí depois, brincavam, da segunda linha, com brigavam na terceira e junta, tá vendo? Ó, você junta. Aqui, minha com continha, inha e liga, tá bom? Que é outra rima. Minha continha. Depois, gritava, largava, tá? Olha lá. Também rima. Depois, coitada, estraçalhada, tá? Rimam também. Tinha carinha, inha, carinha. Olha lá, também, certo? Olha lá embaixo também, presta atenção. Ela, que são as palavras o quê? Ao finalzinho dos versos, ó. Ela com amarela e meio com recheio. Esses dois e esses dois. Professor, eu posso pintar? Pode, mas aí você tem que pintar cada rima de uma cor, o quê? De uma cor diferente. Fadiga com briga, ó, iga,
brigar. Peteca, boneca, de novo, do jeito que tem lá em cima. Olha quantas rimas. Todos os versos têm o quê? Rimas. Todos os versos têm rimas, certo? Beleza? Então agora a gente vai passar para a próxima página, que é a página que nós vamos fazer hoje, tá? Que é a página 21, tá bom? Então nós vamos começar de lá de cima, ó. Página 21, não, página 22. Vocês vão pegar o livro, né? Vocês já estão no livro, na página 21. Agora vocês vão para a página 22 do livro. Essa aqui, ó, tá bom? Vou acertar aqui para vocês verem melhor. Essa aqui, tá bom? Página 22. No poema, exercício 1. No poema, as meninas estão em uma situação de conflito. Que palavras dentro do poema indicam isso? Essas duas aqui, ó. Brigavam, tá? E gritavam. Olha lá. Brigavam e gritavam. Mostra então o conflito entre as duas. Exercício número 2. As meninas do texto usam a mesma expressão para dizer de quem é a boneca. Circule. Então é para você circular então essa aqui. Pode colocar no caderno. É minha. Ou do lado aí do exercício 2. É minha. É minha. Elas não podem falar é minha, tá? Pelo menos uma de cada uma falou é minha no texto. Depois 3A. 3A tem a bonequinha aqui, ó. Tá vendo? E aí tem um textinho aqui do lado. Então tá falando assim, ó, releia os versos a seguir. Quem mais sofria, coitada? Era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Por que, segundo os versos, quem mais sofria era a boneca? Então olha lá. Porque as meninas rasgaram a boneca ao meio, tá? Ela que mais sofria, porque elas estavam puxando a boneca. B. Que ações as meninas deixaram a boneca nesse estado? Ficaram puxando uma de cada lado até rasgar. Ficar puxando ela até rasgar. 4. Exercício 4A. No final do poema, as meninas brincam com quais brinquedos? Elas tinham começado a brincar com a bola e com a peteca. E elas retornam aos dois brinquedos, ó, que bola e peteca. Elas estavam brincando no primeiro momento, largaram a bola e a peteca para brincar com a boneca, destruíram a boneca e voltaram para os dois brinquedos, bola e peteca, tá? B. Por que as meninas não brincaram mais com a boneca? Porque ela rasgou ao meio. A boneca foi o que elas rasgaram a boneca ao meio, não tinha como mais brincar, tá? C. A quem a palavra ambas se refere? As duas meninas. As duas meninas, tá? Ambas são as duas meninas. Olha lá na continuidade. Exercício 5. A gente já fez isso lá, tá? No poema, os grupos de versos estão separados uns dos outros por um espaço. Cada grupo de versos é uma estrofe. Já vimos lá, com a cor azul. Quantas estrofes tem esse poema? 5 estrofes. Quantos versos tem cada estrofe? Cada estrofe tem 4 versos, cada grupinho. Nós temos 20 versos no total, mas cada grupinho de estrofes tem 4 versos. Aqui, 6, e tem aqui um quadradinho, tá vendo? Antes está escrito assim, ó, releia a primeira estrofe em voz alta e observe as palavras destacadas. Eles destacaram, tá vendo? As últimas palavras aqui, ó, deixando a bola e a peteca tá de verde. Por causa de uma boneca, tá de verde também, por quê? Elas estão rimando. Aqui também, com que ainda há pouco brincavam. Depois, duas meninas brincavam e brigavam estão de vermelho. Por quê? Porque também estão o quê? Rimando essas duas palavras. Brigavam e brincavam, tá? Aí, então tem um quadradinho aqui, ó, tá escrito assim, em relação ao som final, o que as duplas de palavras destacadas têm em comum? Tem o mesmo som. Peraí, tá desmarcado aqui, gente. Tem o mesmo som. O mesmo som no final. No final das palavras tem o mesmo som, a mesma sonoridade, tá?
O 7 a gente já fez, por isso que eu coloquei feito, a gente fez lá no texto, tá bom? 8. O exercício 8 está escrito assim: o tema do poema se relaciona ao dia a dia das crianças. Em sua opinião, o público jovem e adulto também pode se interessar pelo texto. Por quê? Porque lembra a infância deles, tá? Eles lembram a infância deles, a maneira como eles brincavam, tá? 9. Em sua opinião, vale a pena para as meninas resolver uma questão da boneca? Vale a pena para as meninas resolver a questão da boneca do modo como fizeram? Não. Por quê? De que forma elas poderiam resolver a situação para que tudo terminasse em paz? Dividir um tempo com a boneca. Cada uma fica um pouquinho com a boneca. E aí não iria o quê? Destruir a boneca. Tá bom? Essa é a ideia. Cada uma seria o quê? Um pouquinho para cada criança. E aí não ia ter tanto problema assim. Beleza? E aí a gente vai para a aula de história. Vou pegar o livro de história para a gente continuar a aula. Tá? O livro de história. Nós vamos abrir na página, essa página aqui, ó. Tá? Página 44. Tá? Aqui, olha. E eu vou ler para vocês. Migração forçada e resistência escrava. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil, tá bom? O Brasil abriga a maior população negra fora do continente africano. Isso acontece porque milhões de africanos foram forçados a migrar. O que é migrar? Está escrito aí também. Migrar é sair, mudar de país, mudar de lugar. Tá? Os negros africanos, eles foram retirados à força dos lugares onde eles estavam para vir para o Brasil. Eles não vieram como os imigrantes, né? Porque eles queriam. Não foi isso. Tá? Eles foram forçados a migrar para cá como escravos. Falando de escravo, escravo é uma pessoa que não tem vontade própria, é uma pessoa privada da sua liberdade e submetida a trabalho forçado por outra pessoa, a quem pertence como propriedade. Antigamente as pessoas, elas eram compradas como se fossem objetos. Terrível isso, né? Terrível, não tem nem palavras. E não somente, se você buscar lá atrás, na Roma Antiga, as pessoas de várias culturas eram escravizadas, existiam muitos escravos, muitos mesmo, os gregos também tinham escravos, em alguns lugares tinham mais escravos do que pessoas livres. Olha só que terrível. Os escravos, eles eram tidos como propriedades, então as pessoas iam até um lugar onde eles compravam as pessoas para serem o quê? Escravas deles. Terrível isso, né? No Brasil foi assim também, eles vendiam os negros, né, das tribos que perdiam lá o território lá na África, vendiam para as pessoas, para os piratas, pode dizer assim, para eles trazerem as pessoas para cá para serem vendidas, tá? E tinha pessoas que iam lá comprar, né, comprar gente e uma propriedade, olha isso, que terrível. Os africanos escravos eram forçados a trabalhar de diversas formas. Trabalho pesado em plantações e engenhos de açúcar, em plantações de café, carregando pessoas e mercadorias, extraindo ouro na mineração e exercendo vários serviços domésticos também. Eles também realizavam trabalhos especializados como caldeireiro, barbeiro, sapateiro, açougueiro, marceneiro, pedreiro e muitos outros. Aqui, ó, tem aqui nessa foto, tá aparecendo carruagens e móveis prontos para embarque, tá vendo? Eles estão enviando. A vida dessas pessoas escravas era extremamente difícil, terrível. Além de estarem longe de sua terra natal, elas eram obrigadas a se submeter a trabalhos muito pesados. Não eram bem alimentadas, comiam o resto das comidas. E os castigos eram frequentes. Por isso, houve resistência durante os mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil. Essa resistência se manifestava de diferentes formas, como rebeliões, revoltas e fugas. As pessoas escravizadas que fugiam se abrigavam em quilombos e eram chamadas de quilombolas. Então, quilombo, o lugar onde elas ficavam ali, os fugitivos, escravos fugitivos. Quilombola é o fugitivo que mora lá no quilombo, tá? Então aqui fala um pouquinho, ó, os agrupamentos de escravos fugidos eram chamados de quilombos e podiam ter algumas pessoas, poucas pessoas, dezenas, centenas
ou até milhares de moradores, como chegou a ter Palmares, o maior quilombo que existiu no Brasil e o que mais tempo durou, tá bom? E aí depois, na outra página, tá vendo ali, ó, tem o mapa do Brasil, falando sobre os quilombos que existiram lá no Brasil, ali, tá vendo? Está escrito os quilombos e a rebelião negra. Principais quilombos no Brasil. Grande parte dos escravizados que fugiram para Palmares e para outros quilombos do Nordeste tinham sido forçados a trabalhar na produção de açúcar. E trabalho pesado, hein? Já em Minas Gerais, muitos dos escravos que habitavam em quilombos, com destaque para o quilombo de Ambrósio, trabalhavam na mineração, tirar ouro e pedras preciosas, que também é algo muito pesado, tá? Não é fácil. E aí tem algumas perguntinhas. O que eram quilombos ou quilombolas? Então, olha lá. Eu coloquei aqui pra vocês, ó. Então, isso aqui você vai colocar no caderno, porque não tem espaço no livro, tá bom? Escreva no caderno que eu pedi pra vocês, ó. Quilombos. Locais onde grupos de escravizados, fugidos, se abrigavam. Ponto. Depois, quilombolas. Escravos fugidos que viviam em quilombos. Então, quilombo e quilombola são o quê? São amigos, né? As palavras, né? Uma tem a ver com a outra. Depois, do exercício 2, no exercício 2 está pedindo o seguinte: contorne o mapa o quilombo dos Palmares. Ó, você pode, aqui, olha, tá vendo? Aqui o mapa, aqui, olha, tá vendo? Você circula e escreve no caderno, ó. 2. Alagoas, Palmares. Então, o quilombo dos Palmares fica no estado de Alagoas. Depois, 3. Com a ajuda do professor, observe novamente o mapa e responda: existiam quilombos no estado em que você vive? Cite 3 exemplos. Então, olha lá, que estado nós estamos? No estado de São Paulo, ó. Tá vendo aqui cor de rosa, ó? Aqui embaixo, ó, tá? É o estado de São Paulo. Então, tem uma flechinha aqui, uma flechinha, e aí tá mostrando aqui, olha, os quilombos que pertencem ao estado de São Paulo. São Paulo: Jabaquara, Atibaia, Campinas, Piracicaba, Morro de Araraquara, Aldeia Pinheiros, Itapetininga e Monjolinho, São Carlos, né? Olha só, bem próximo de nós, hein? Tem um de Araraquara e um de São Carlos. Eu peguei outros um pouco mais longe, ó. Tinham Jabaquara, Atibaia e Campinas, tá bom? São 3 dos quilombos que eu falei pra vocês. Poderia ter escrito outros também, tá bom? Morro de Araraquara, Monjolinho, tá bom? Agora nós vamos para a parte de matemática. Vou trocar o livro pra gente continuar então a nossa aula. Página 14. Volta lá para a página 14. Olha lá, página 14, que nós vamos fazer a leitura, tá bom? Primeira leitura, ó. Sistema de numeração decimal, que é o jeito que nós contamos os números. Leia o texto sobre como os antigos habitantes do sul da África contavam um rebanho numeroso usando agrupamentos. Ó, tem um homem aqui e tem o quê? Um grupinho de ovelhas dentro de um cercadinho. Tá escrito aqui do lado, ó. O primeiro homem levantava seus dedos um a um para cada animal que passava. Tá? Aqui. Olha lá, o cercadinho com as ovelhinhas. Ao passar o 10º animal, o primeiro homem, uma vez de permanecer com os dedos levantados, abaixava os seus dedos, enquanto o segundo contava 1. Que aqui é a unidade e a dezena, então já formou 10, tá bom? Tá bom? Aí aqui. Para continuar a contagem, o primeiro homem levantava os seus dedos novamente, um a um, para cada animal que passava. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí, ao passarem mais 10 animais, o segundo homem levantava levantava mais um dedo, enquanto o primeiro abaixava tudo. Então, nós tínhamos desse lado 2, então seria unidade, dezena, seria 20 ovelhinhas, pode até contar aqui. Veja que cada dedo do primeiro homem representa um animal, enquanto um dedo do segundo homem representa um grupo de 10. Quando o segundo homem já tivesse todos os seus dedos levantados,
Então o terceiro homem entrava em cena. Então aqui unidade de 1 a 10, né? Aqui dezena. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí passava para esse que é centena. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aí se precisasse de 1000 teria que ter uma outra pessoa, né? Nessa situação, um dedo do terceiro homem representava 10 grupos de 10 animais, ou seja, 100 cabeças. De acordo com o texto, os antigos habitantes do sul da África contavam o rebanho formando grupos de quantos animais? 10, tá? Formavam grupos de 10 animais, de 10 em 10, tá? 2. Você lembra das peças do material dourado? Lembram? Aí aparecem as pecinhas aqui, ó. Este, a barrinha e a placa, tá? Então, olha lá. Cada cubinho, aquele bem pequenininho, representa uma unidade. Como se fosse um dedinho levantado do primeiro homem. Cada barrinha que eu vou pegar para vocês na próxima aula, cada barrinha tem 10 cubinhos, que representa uma dezena, 10 unidades, tá bom? Então aí a gente vai lá em cima, na próxima lousa, presta atenção lá em cima, ó. Então olha lá, o que eu pintei de vermelho, que eu escrevi de vermelho, é porque o que acontece? É a resposta aqui, ó, tá bom? Então você vai escrever aí, então presta atenção, ó. Uma dezena são 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades equivale a uma dezena. Cada placa, que é essa aqui, ó, que tem no livro, cada placa representa uma centena. 100 unidades. 100. Uma centena, 100. Uma centena são 10 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 dezenas. Uma centena são 100 unidades. 100. Então, quando você contar aqui, ó, você vai ver que são 100 bloquinhos. 3. Então, virando a página 3. Na página 3 tem um textinho, olha lá. Então, a gente vai ler, ó. Lê a história e depois responda a questão. O ser humano, em diferentes períodos da história, utilizou vários agrupamentos para contar e registrar as quantidades de objetos, animais, entre outros elementos. Hoje, muitas pessoas contam utilizando agrupamentos de 10 em 10, de 10, e registram as quantidades usando os algarismos, que são os números que nós escrevemos, número 1, número 2, número 3, é a representação dos números. Esse sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Professora, existem outros sistemas? Existem, mas agora a gente tem que aprender o nosso. Primeiro o nosso, depois a gente, com curiosidade, pode aprender outros. Mas primeiro vamos aprender o nosso, tá bom? Em seguida, em sua opinião, por que muitas pessoas decidiram fazer agrupamentos de 10 e 10 para contar? Então, olha, seria porque nós temos o quê? Os 10 dedos das mãos. Essa é a resposta. Nós usamos 10 dedos, nós temos 10 dedos nas duas mãos. Então é mais fácil para a gente contar, tá? 4. Ó, exercício 4. Lá em cima, ó, no material dourado, aqui, podemos agrupar 10 cubinhos e trocá-los por uma barra. Veja. Então olha lá. 10 cubinhos. Olha aqui, são 10 cubinhos. Eles formam uma barra. 10 unidades é o mesmo que uma dezena. Se eu tenho 10 cubinhos pequenininhos, eu formo o quê? Uma barrinha, tá? Agora complete. Olha lá, vou passar para a lousa que eu representei ali na lousa o exercício que tem no livro, ó. Tá vendo, ó? 10 cubinhos. 10 cubinhos equivale a uma barrinha. E esses 5, professora, vão ficar separados. Porque só consigo formar uma barra com 10 unidades. Se eu tiver menos, eu não consigo formar. E elas vão ficar aqui soltas, tá bom? Então, olha lá, o que eu escrevi de vermelho é para você então colocar como resposta.
um grupo de 10 cubinhos, desses 10 cubinhos, e 5 cubinhos. Um grupinho de 10 cubinhos e 5 cubinhos. Ou 10 unidades mais 5 unidades, que equivale ao número 15, tá bom? E aqui, professora? Aqui, uma barrinha e 5 cubinhos. Então, equivale a uma dezena, um grupinho de 10. Uma dezena e 5 unidades, que é o número 15. 10 mais 5, 15. Números bem simples. Nós já tínhamos visto esse exercício lá atrás, bem mais difícil. Então, isso daqui é uma revisão do conteúdo que nós já estudamos agora este ano, tá bom, pessoal? E aí, lembrando, amanhã não tem aula, não vou postar aula, porque amanhã não tem aula, amanhã é feriado. E quinta e sexta estaremos realizando o planejamento. Lembrando o seguinte, na próxima semana nós vamos realizar a prova, tá? E quem está online, nós vamos enviar uma prova para vocês fazerem, tá bom? Esperem, aguardem que a professora vai explicar melhor depois lá no WhatsApp, tá bom? Grande abraço para vocês, bom feriado, tchau, tchau!